Sejam bem-vindos. Vamos estudar mais uma vez, neste momento, 2 Coríntios. Amém? Vamos lá, capítulo 3, versículos 4 a 18. A superioridade da nova aliança, parte 2. Amém? Diz assim o texto sagrado. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia, né? Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que põe o véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pusessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirada, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este é o Senhor, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como que pelo Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Estamos conversando sobre a nova aliança e a sua superioridade em relação à antiga. O apóstolo Paulo é quem está discorrendo, 2 Coríntios. E Romanos, quando ele escreveu a sua epístola à igreja de Roma, em Romanos 1, 16 e 17, ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Poder de Deus. A antiga aliança era poderosa, mas o Evangelho é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Em Mateus capítulo 26, quando Jesus estava celebrando a primeira ceia, com os discípulos, vésperas de sua morte na cruz, ele disse que o sangue é da nova aliança. O vinho apontava para o sangue da nova aliança. E esse sangue, ele seria derramado para o resgate, para perdão de pecados de muitos. Então, Jesus afirma o perdão de pecados no sangue que vai ser derramado. E institui o memorial, a ceia do Senhor, para ser lembrado pela igreja. E o sangue é para perdão de pecados. E o apóstolo Paulo, após ter feito a leitura e ter se encontrado com o Senhor na estrada de Damasco, agora já comissionado por Deus, escreve que o justo viverá por fé e que o Evangelho é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Pronto. Como Paulo descobriu este segredo? Porque ele era um exímio, cumpridor da lei. O texto sagrado, ele
dá testemunho de si mesmo e diz que ele se destacava em relação à grande maioria. E a lei continha os 10 mandamentos, leis comunitárias, leis sacerdotais, sangue de animais, derramados para cobrir o pecado. Mas também a lei apontava para o Messias. Só que anteriormente o apóstolo Paulo, até então Saulo de Tarso, não reconhecia Jesus como Messias. Ele perseguia os do caminho. Mas chega um momento que Jesus o encontra. Não é ele que encontra Jesus, é Jesus que o encontra na estrada de Damasco. E falando sobre isso, ele dá testemunho. Né? A grande pergunta é como Paulo descobriu este segredo, né? Que a nova aliança é extremamente superior à antiga aliança. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Vamos para Gálatas. Diz assim o texto sagrado. Vamos ler a partir do 15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Pronto. Paulo está relatando que após ter se encontrado com Jesus, ressurreto e glorificado na estrada de Damasco, ter sido curado, porque naquele momento ele ficou cego, Atos 9, ter sido curado por Ananias, através da oração de Ananias, ter recebido o Espírito Santo, ele não se dirigiu aos outros que já estavam na fé. Ele foi para a Arábia. Ele saiu de Damasco e foi para a Arábia. Por que Arábia? Porque a Arábia é o local do Monte Sinai, onde a antiga aliança foi dada a Israel. A nova é Sião, Jerusalém, mas a antiga é Sinai. Por que ele foi para a Arábia, o Monte Sinai? Podemos perceber, até imaginar, o apóstolo Paulo, doutor da lei, conhecedor exímio do Antigo Testamento, leis comunitárias, os 10 mandamentos, leis sacerdotais. Agora, de posse da lei, olhando para o Sinai, tendo recentemente passado pela experiência da estrada de Damasco, vasculhando as Escrituras, vendo, percebendo, o Senhor revelando onde estava o Cristo, onde o Cristo era referido nas Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, o que ele tinha deixado passar. Porque antes da conversão, ele era um perseguidor do Evangelho. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 24, dá testemunho da Escritura hebraica. Vamos lá, Lucas 24, 24. Jesus diz assim. Vamos 24, 24. De fato, alguns dos nossos 24, 44, desculpe. Diz assim. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pronto. O apóstolo Paulo estava averiguando isso aqui.
Sendo exímio conhecedor da lei, ele foi para a Arábia, de frente para a montanha de Deus. E ficou lá observando as escrituras hebraicas, orando em comunhão com Deus, pedindo que o Senhor lhe revelasse, investigando na lei de Moisés, o Pentateuco, nos profetas e nos salmos, o primeiro dos escritos e o mais longo. Então a Bíblia hebraica é dividida em Pentateuco, profetas e escritos, os salmos. O próprio Jesus dá testemunho que convinha que se cumprisse tudo que a respeito dele estava escrito. E o apóstolo Paulo estava investigando na Arábia. E ali ele descobriu que a força, o poder, não vem de dentro da pessoa. Hoje tem essa história, sua força interior não vem de dentro. Nós somos fracos. A força, o poder não vem do homem. A força e o poder verdadeiramente vem de cima, vem de Deus. Foi aí que Paulo foi um discipulado, um intensivão, digamos assim, com Deus e com as escrituras hebraicas, que o levaram a ter segurança naquilo que ele estava ensinando. E ele usa esse argumento na sua defesa contra os falsos mestres na igreja de Corinto. No segundo momento, nós gostaríamos de colocar as evidências da superioridade da nova aliança. Por quê? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, 7 a 11. Vamos entender melhor isso aqui. 2 Coríntios 3, 7 a 11. Diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tá aqui, glória, Peso. Hebraico é peso. O ministério da Nova Aliança tem muito mais peso, faz muito mais diferença. Glória, ele irradia. Essa ideia, ele irradia. Mas o ministério da Antiga Aliança teve a sua glória também, só que ela estava desaparecendo. Em Êxodo, capítulo 34, segundo livro da Bíblia, vamos lá para Êxodo, entender melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 29 a 35, diz assim: quando Moisés desceu do monte, quando ele subiu para receber as tábuas, no momento que ele recebeu as tábuas, as segundas tábuas dos 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram ter com ele e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs o véu sobre o rosto. Está aqui, ele usa essa passagem. Paulo reconhecia que o ministério da Antiga Aliança, quando Deus falou com Moisés no Sinai, tinha a sua glória. Tamanha glória que o rosto de Moisés brilhava. E Arão, os filhos de Israel, tiveram medo. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2,
ele diz que a vontade de Deus ela é boa e agradável para as nossas vidas. Então, o ministério da Antiga Aliança era bom, era glorioso. Em sua natureza, era a vontade de Deus, ele refletia o caráter de Deus. Mas o argumento de Paulo aqui é que o ministério da justiça é superior e tem, por isso, maior glória. Nas leis sacerdotais recebidas no Sinai, os animais eram mortos, substituindo o pecador. Era uma oferta de sangue. E isso apontava para o Messias. O próprio Jesus declarara lá em Lucas 24. Então, o ministério da Antiga Aliança revelava o pecado, porque eles transgrediam, não conseguiam cumprir a lei. Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira gloriosa, ele apontava para o Messias, o sangue. Cobria o pecado, mas não o removia completamente. Cobria, para que eles fossem aceitos por Deus. A Antiga Aliança ela era obscura, era feita de tipos, de figuras, de símbolos, mistérios, coisas que eles não entendiam completamente. Em Deuteronômio 29, 28 e 29, Moisés diz que as coisas reveladas pertencem a eles, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. E Paulo aqui está dizendo que o ministério do Espírito, que é o ministério da justiça, ele tem vida. Cristo na cruz, o Espírito capacitando. Lá em João 14, 16, Jesus conversa com os discípulos sobre a vinda do Espírito e ele disse, se eu não for, ele não virá. Era necessário que o Espírito viesse. E Jesus fala claramente sobre todas as coisas, além de prometer-lhes o Consolador. Em João capítulo 15, vamos para João. João 15. Diz assim, capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. No ministério da Antiga Aliança, o mediador, aquele que falava, era Moisés. Eles temeram e não quiseram se aproximar. Moisés ficou como mediador, ele é um tipo de Cristo. Mas aqui na Nova Aliança, Jesus conversando com os discípulos, ele diz, vós já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A clareza aqui, olha. Eu estou aqui, eu ensino, eu estou cumprindo meu ministério, permaneçam em mim, porque assim vocês darão muito fruto. O 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Até porque, permanecendo nele, nossos desejos serão a vontade de Deus. 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto
e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, eu lhes conceda. Orações respondidas. E o 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. A nova aliança é clara, é revelada. São palavras de Jesus ditas diretamente aos discípulos e deixadas por nós na Escritura, para o nosso deleite na Escritura. O grande perigo é a incredulidade, é não dar crédito às palavras de Jesus. Foi isso que aconteceu com os israelitas, a grande parte deles. Eles eram dados à incredulidade. E por conta disso, o rosto de Moisés precisava ser coberto. Eles poderiam ter tido a comunhão com Deus que Moisés teve. No entanto, eles preferiram receber as palavras por intermédio de Moisés. Se voltar lá no texto de Êxodo, a gente vai ver isso. Aqui em 2 Coríntios 3, 12 a 16, vamos para 2 Coríntios, voltar o nosso texto. Diz assim, tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. A ousadia de Moisés entrou no Sinai. Ele tinha ousadia que Deus o capacitava. O Senhor falava com ele. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo é que ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aqui. A lei foi dada para nos conduzir àquele que pode salvar. A lei foi dada a Moisés para mantê-los no acampamento israelita, ali, o lugar onde Deus habitava, para cobrir os seus pecados, para refrear a desobediência, incutir temor, revelar o pecado. Mas muitos, por causa da dificuldade, da incredulidade, não conseguiram avançar na fé. E Paulo está dizendo aqui que nós temos esperança, e nesta esperança ele tem ousadia. E Moisés cobriu o rosto por conta da fraqueza dos israelitas, mas ele fala ousadamente a palavra do Senhor. O 12 a 16 o 16 vai ser: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando alguém se converte, o Senhor se dará a conhecer, o Senhor perdoa os pecados. Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Se revelou. Aleluia. Em 2 Coríntios 8, 2, 8 a 11, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai encontrar o seguinte: por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com Ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes.
A quem vocês perdoem alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. O que ele está dizendo? Que tudo que eles fazem, vivenciam, é na presença de Deus. E se aquele irmão faltoso se arrependeu, ele precisava ser perdoado. E ele fazia isso na presença de Cristo. Crer, arrepender-se, estar, a palavra limpa, a restauração. E ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 17, o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade para quê? Para estar na presença, para adorar, porque há perdão, a remoção de pecados, a glória, liberdade do pecado, a liberdade para se louvar a Deus. Em João capítulo 8, versículos 31, João 8, vamos ler o texto de João. Diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Eles não entenderam a linguagem. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava usando a figura da escravidão para mostrar a dependência deles, a prisão do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim fica para sempre. Aí vem a máquina, a frase, né? Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Crer, é preciso crer. E será livre da tentativa inútil de obter justiça por cumprir os mandamentos. Lembra lá no início, quando começamos a estudar Mateus 26, 28? O sangue seria derramado para a remissão de pecados. Graça, porque não depende do esforço humano, é algo que é dado. A justiça de Cristo. Na cruz, Cristo morreu em substituição daqueles que creem nele. Ele não se tornou pecador, ele foi como um representante, o segundo Adão. Assim como Adão pecou, e ele era o representante, o pai da raça humana, o representante. Então todos pecaram em Adão, ele é a semente. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a primícia da ressurreição. Ele venceu a morte. Por quê? Porque ele não pecou. Ele morreu como substituto, representante legal daqueles que haveriam de crer nele. Então a justiça de Deus, que exigia a morte, foi cumprida em Cristo. E como ele não pecou, ele ressuscitou. E ele é a primícia. Aqueles que creem nele têm os seus pecados crucificados em Cristo. E a justiça de Deus, de Cristo, é imputada a nós. Assim como ele recebeu os nossos pecados, nós recebemos a sua justiça. Então a justiça de Deus foi cumprida. Hebreus,
capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa crer naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor fez, naquilo que nós somos nele. Essa é a questão. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Vamos ler Filipenses. Três, 8 e 9, diz assim: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pronto. Aquilo que acabamos de explicar. Tudo ele reputava como lixo, porque ele havia recebido o perdão de pecados, a justiça de Deus, na cruz de Cristo, quando ele creu. Aleluia. E para encerrar, o versículo 18, 2 Coríntios 3, 18, diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Veja bem o texto, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Do momento que nos convertermos até a segunda vinda de Jesus, ainda estamos nessa terra, vivendo na presença do pecado. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, mas ainda estamos sujeitos a cometermos alguns pecados. Fraqueza, falta de vigilância. Mas o texto diz que nós estamos, estando, no momento em que estamos unidos a Cristo, somos transformados de glória em glória. É como se o Senhor vai fortalecendo a nossa fé, esclarecendo as coisas, se dando a conhecer e revelando o que em nós ainda precisa ser retirado. Ele está falando de santificação progressiva. A obra de Cristo, a justiça de Deus já foi imputada em nós quando cremos, quando fomos convertidos. Mas, devido à nossa fraqueza e ainda estarmos diante do pecado, mesmo assim, somos assistidos pelo Espírito e somos transformados de glória em glória. A nova aliança é superior. Ela remove os pecados. Nos traz o dom do Espírito, o Espírito Santo. Nos fortalece, nos enche de vigor espiritual e estamos na sua presença. Amém? Muito bem. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Somos gratos a Ti. Faz isso nas nossas vidas. Só temos isso para Te pedir. Continua o Teu trabalho nas nossas vidas, de glória em glória. No Teu nome, amém. Deus abençoe. Até o próximo encontro.